Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Você está em busca da felicidade? Garanto que sim, né? Como todos nós. Então, assista esse vídeo que está muito interessante. O vídeo é uma pergunta. Você quer encontrar a felicidade? Pessoal, todos nós queremos e procuramos essa felicidade. Mas por que a gente não encontra? No vídeo de hoje, eu vou falar como você pode encontrar baseado em estudos científicos que vai te ajudar muito, como está me ajudando. Vou contar também uma história muito interessante que eu garanto que vai te ajudar. Você vai refletir e vai mudar algumas atitudes na sua vida. E assim você vai ver coisas maravilhosas acontecendo. Vem comigo e você vai entender tudo que eu estou falando para vocês. Mas antes de começar, dá uma olhadinha se você não é inscrito. Olha aí, se inscreva no meu canal, deixa o seu joinha. Preciso muito do seu joinha para o YouTube entender que você está gostando desse vídeo. Compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe com as pessoas que você quer que elas também sejam felizes, tá bom? E mais uma coisa, estou sendo patrocinado pelo grupo da Repar de Embalagens. Não posso deixar de falar, porque está me ajudando muito. Eu quero melhorar cada vez mais esse vídeo para vocês, através de estudos, de mineração. Então, vem comigo, tá bom? Pessoal, você sabia que tudo que fala sobre felicidade nós não entendemos muito bem. Nós não sabemos como lidar com essa felicidade. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro geralmente nos coloca uma peça. Sim, por exemplo, a gente acha, todo mundo, né, acha que vai ser feliz se ganhar na loteria. Vai ser feliz para sempre. Só que estudos mostram que isso não é verdade. Passado aquela excitação inicial, a pessoa fica igual ela era antes, até mais feliz. Menos feliz, inclusive. Isso se chama ciência da felicidade. O psicólogo Dan Gilbert estudou muito sobre a felicidade e como o cérebro lida com essa situação e como ele nos engana. Ele nos prega uma peça, como ele diz. E realmente isso acontece. Também acontece de uma outra forma. Nesses estudos mostram que a pessoa que terminou um relacionamento de muitos anos, ou a pessoa foi mandada embora do emprego que ela gostava demais, e ela fica frustrada, e ela acha que vai ficar triste pro resto da vida. É claro que nos primeiros momentos você fica frustrada. Porém, o que acontece? Ao longo do tempo, o nível de felicidade não interfere em nada do que você passou. Mas por que acontece isso? Dan Gilbert explica que o nosso cérebro, ele lida com as situações inesperadas e ele cria uma felicidade. Ele chama isso de felicidade sintética. O que é isso, Bruno? Existe a felicidade natural, que é aquela felicidade que, sabe, você ganha alguma coisa, só as coisas boas que acontecem na vida. Já a felicidade sintética, você cria, o nosso cérebro tem isso, ele tem esse dom para lidar com as situações inesperadas. Por exemplo, se você está no emprego que você gosta muito, você foi mandado embora, automaticamente o seu cérebro vai começar a criar uma situação para te dar felicidade. E aí, você vai começar, saiu daquele emprego, então você começa a pensar, você acaba vendo quais são os seus outros talentos, você vê qual é o seu dom, você começa a ver outro emprego, outra coisa que você tem que fazer. Isso daí, isso chama felicidade sintética. E aí, futuramente, isso vai te trazer muita felicidade. Esse é o segredo. Se nós ficarmos só na felicidade natural, só esperar as coisas boas acontecerem, ficar esperando. Não, nós temos que criar a nossa felicidade sintética. E estudos comprovam que pessoas que tiveram muitos problemas, situações difíceis,
que aconteceu? Com o longo do tempo, elas aprenderam a criar a felicidade por causa da sua resiliência. E elas começaram a criar a felicidade sintética. Aconteceu algo, então o que eu tenho que fazer? O cérebro automaticamente vai fazendo isso. Então não ficar esperando, e sim fabricar a sua felicidade. Esse é o segredo. Por isso que muitas pessoas que ao longo do tempo que se tornaram tão resilientes, passaram por situações tão difíceis e hoje são tão felizes, exatamente isso. Elas encontraram esse segredo. E isso está dentro de você, está dentro do seu cérebro. Procure. Ao invés de você ficar reclamando, não, procure novos caminhos quando acontece o problema. E você, com esse novo caminho, você vai criando a sua felicidade. Aí que está o segredo. Dan Gilbert disse que sobre esses estudos, as pessoas que fizeram a começar a aprender a fazer, se tornaram mais felizes, independente do que aconteceu na vida dela. Por quê? A felicidade não é muito a ver o que acontece com você, não. A felicidade é mais a ver com o que você corresponde àquilo. Entende? Então, se tem um problema, você transforma em algo melhor e você acaba criando a felicidade. Esse é o segredo. Porque a felicidade natural só vai acontecer quando acontecem coisas boas. E na nossa vida, nem sempre coisas boas. Então, esperar acontecer as coisas boas, não só isso, mas também criar coisas boas. Fazer a felicidade sintética. Agora, no mundo de hoje, por que as pessoas estão tão angustiadas, tão ansiosas e tão tristes? Se eu falar para vocês que são as redes sociais, temos que tomar cuidado. Como eu já disse nos outros vídeos, a gente compara, não é verdade? Então, quando você vê as pessoas nas redes sociais, você já presume que todo mundo é feliz, menos você. Então, começa a prestar atenção nisso. E para ajudar mais, olha que interessante essa história que eu vou contar para vocês. Essa história é um conto chinês. Um pedreiro, ele era talentoso. Ele trabalhava, mas não estava muito feliz com a vida que ele tinha. Um dia ele foi chamado para uma obra, uma casa muito grande. Quando ele chegou na casa de um homem muito rico, ele ficou com muita inveja. Ele viu aquele banquete na sala de jantar. Ele viu as roupas, as joias das pessoas. Ele viu os criados. Ele ficou encantado. Ele desejou tanto que ele desistiu de ser pedreiro. E pediu tanto, ficou pedindo que ele queria ser igual aquele homem. Ele pediu tanto que ele se transformou num homem exatamente como aquele homem. Aquela casa, aquele banquete. E ele ficou alegre. Agora sim, eu estou bem. Até que um dia, olhando pela sua janela da mansão, viu um mandarim. O mandarim, ele era um conselheiro do estado. Um homem muito respeitado. E ele viu que quando ele passava, as pessoas se inclinavam. E faziam assim. Tinha pessoas abanando ele, dando comida na boca dele, dando frutas. E toda a população respeitava ele demais. E ele disse, eu não quero ser rico, não. Bom mesmo é ser um mandarim. Olha aí, respeitado daquele jeito. Ele pediu, se tornou um mandarim. Então ele estava lá, alegre. Nossa, todo mundo seguindo ele, se inclinando ele. Até que um dia, num verão, uma tarde de verão, muito quente. O sol estava muito quente. E mesmo que eles abanassem, ele falou, não, o sol sim que é poderoso. Ele dá o dia, ele dá a noite, ele dá energia, ele dá essa luz. E eu quero ser o sol. Como sempre, ele conseguiu o sol se ver. Quando ele se tornou o sol, ele estava muito alegre, porque ele soltava raios para todo lado, ele se divertia no céu. Até que uma nuvem o tampou completamente. E ele disse, então é a nuvem que é mais forte do sol.
É a nuvem que tem mais poder que o sol, então nuvem eu quero ser. Então, ele transformou numa leve, solta, no céu, ele estava feliz, até que em um momento, um grande vento, ele sumiu. E o eco lá no céu, ele dizia, eu quero ser o vento. E aí, o vento se tornou forte, poderoso. Só que, por mais forte e poderoso que ele fosse, ele não movia um milímetro de uma pedra. Então ele viu que a pedra era realmente a pedra poderosa. Pediu e se transformou numa grande pedra, numa encosta. No mar ele ficou lá, firme, imóvel, forte, resistente. Até que um dia, um grupo de pedreiros subiu em cima daquela pedra e viu que aquela pedra era ideal para a construção. E os pedreiros começaram a cavar. Então, ele pediu e ele queria ser pedreiro. Quando ele se transformou num pedreiro de verdade, ele descobriu que aquela insatisfação dele nunca ia ser realizada. E ele viu que o dom dele era pedreiro. Ele focou no seu talento, focou no seu dom e se transformou num dos mais famosos pedreiros da região. E ele ficou muito feliz de verdade, porque ele encontrou sua essência, o seu talento e descobriu quem era. Essa história nos mostra, primeiro, que a felicidade não é em ter, e sim em ser. A felicidade não é você querer ser o que o outro é, e sim valorizar quem você é. Pessoal, para encontrar a felicidade que tantos procuramos, que todos nós procuramos, aqui vai 2 dicas, olha, imperdíveis, que eu procuro colocar na minha vida. Procuro fazer a minha felicidade sintética, não faço esperar a outra felicidade. Procuro encontrar a felicidade mesmo nas dificuldades, encontrar aonde eu posso melhorar, o que eu posso transformar na minha vida. Eu tenho esse poder. O meu cérebro e o seu cérebro têm esse poder de transformar essa felicidade sintética. E não comparar com a vida do outro. E não achar que o outro é feliz e você não é. Nada disso. Você pode ser feliz. Se você começar a tornar a melhor versão de você mesmo, eu garanto que você vai ser feliz. Porque você vai estar evoluindo, melhorando, e vai encontrar caminhos. Na sua resiliência, você vai encontrar a felicidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva. Olha, se você não é inscrito, deixe o seu joinha. Eu preciso do seu joinha. Compartilhe com as pessoas que você mais ama para divulgar esse vídeo, para ajudar o maior número de pessoas possível, tá bom? E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Pador. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.